Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre dispositivo diferencial residual. Você sabe o que é? Se você sabe, já deixa aqui nos comentários. E se você não sabe, fique até o final do vídeo que hoje você vai aprender o que é e para que ele serve. O dispositivo diferencial residual, popularmente conhecido como DR, é um dispositivo destinado à proteção contra a fuga de corrente. Ele faz o monitoramento da corrente que passa nas fases e também no neutro. E se ele perceber alguma diferença, ele perceber que tem alguma fuga de corrente, seja para um equipamento, para a carcaça de um equipamento, seja uma pessoa que esteja sofrendo choque elétrico, ele vai atuar e vai desligar o circuito de forma instantânea. Ele é um item obrigatório nas instalações elétricas, de acordo com a norma NBR 5410, que é a norma ali para instalações elétricas em baixa tensão. Lá no item 5.1.3.2.2, ele fala os casos em que o uso de dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório. Além dos casos especificados na seção 9 e qualquer que seja o esquema de aterramento, devem ser objeto de proteção adicional por dispositivos a corrente diferencial residual, com corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 mA. Item A. Os circuitos que sirvam a ponto de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Item B. Os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação. Item C. Os circuitos de tomada de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior. Item D. Os circuitos que em locais de habitação sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, área de serviço, garagem e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. Item E. Os circuitos que em edificações não residenciais sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. Ele precisa ter uma corrente nominal diferencial residual menor ou igual a 30 mA. Existem basicamente dois tipos de dispositivo diferencial residual. Nós temos o disjuntor diferencial residual, que ele contém ali a proteção contra a fuga de corrente e também as funções de um disjuntor, que é a proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Porém, esse dispositivo ele é um pouco mais difícil de se encontrar no mercado e também o seu custo é bem mais elevado. E nós temos também o interruptor diferencial residual, que ele possui apenas a sua proteção contra fugas de corrente, sendo obrigatório o uso do conjunto IDR e disjuntor termomagnético. E eles podem ser utilizados em circuitos individuais, eles podem ser utilizados também em grupos de circuitos, assim como também proteção geral. Só que aí, se você utilizar como proteção geral, se houver alguma fuga em qualquer circuito, vai haver o desligamento total do seu quadro de distribuição. Então você precisa fazer uma análise, o que é mais viável para você. Logicamente, quanto mais dispositivos você tiver, mais elevado será o custo da sua instalação. Então agora a gente vai ver na prática como que é feita a ligação de um dispositivo diferencial residual. Eu tenho aqui um dispositivo diferencial residual, então a gente vai ver alguns dados que ele possui. Aqui ele possui 4 entradas, aqui é o neutro, a gente pode ver a letra N aqui. Aqui entrada 1, 2 e 3. Ele é um dispositivo tetrapolar. Nós temos aqui o botão de teste, se você perceber tem uma letra T. Se você pressionar, ele vai simular uma fuga de corrente. Já já a gente vai estar fazendo esse teste. Ele suporta uma corrente de até 40 amperes.
e a sua corrente diferencial residual é 0,03 amperes, ou seja, 30 miliamperes. E suporta uma tensão de até 400 volts. Aqui nós temos o diagrama de funcionamento dele. Então, se a gente perceber da entrada 1, a gente tem um jump que vai passar pelo botão de teste. Na hora que a gente pressionar esse botão, ele vai simular uma fuga de corrente. E se você tiver apenas duas fases e o neutro, ele também vai funcionar da mesma forma, certo? Então a gente vai fazer esse teste aqui com duas fases e um neutro apenas. Agora eu fiz a ligação de duas fases aqui na parte superior e um neutro. O neutro está no borne de neutro e as duas fases no borne de fase. Eu vou estar ligando o interruptor e agora eu vou pressionar o botão de teste, que vai simular uma fuga de corrente. Você percebe que ele atua de forma instantânea. Fazendo o teste novamente. Pronto. Agora eu troquei o borne de entrada. Eu retirei uma das fases da entrada 1 e coloquei na entrada 3 para a gente fazer o teste. Você percebe que o dispositivo não atuou. Não quer dizer que se houver uma fuga de corrente, ele não vai atuar. É aquela situação que eu expliquei para você, que eu preciso, para esse botão de teste funcionar, eu preciso que a fase esteja no borne 1 do dispositivo, certo? Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Aí ative o sininho das notificações para receber sempre que for postado um vídeo novo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.